igual um povo dos hebreus, caminhando com Cristo, né? E o texto básico está lá em Hebreus, né? A carta aos Hebreus 4, até o 3 versículo, né? Que diz assim, eu vou estar lendo aqui, irmãos, tá? Para nós não perder muito tempo. Diz assim: portanto, visto que resta uma promessa de se entrar no descanso dele, temamos que alguma vez alguém de vós parece não a ter atingido, porque também a nós se nos declararam as boas novas, do mesmo modo como a eles, mas a palavra ouvida não lhe trouxe proveito, porque não foram unidos pela fé, como os que ouviram. Pois nós, os que exercemos fé, entramos no descanso, assim como eles disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém, irmãos? Então, aqui a gente sabemos que já é uma caminhada, né? Como os hebreus naquela época lá, né? E é diferente, irmãos, o povo de Hebreus com Moisés, como os crentes no Senhor hoje, são diferentes? Não são diferentes, são a mesma coisa, né? Mas só que tem um porém, né? Eles saíram, né? Eles passaram o mar, né? Venceram o poder das pragas, eles estavam oprimidos na mão de Faraó, né? E foi, né, liberto, né, através de um homem chamado Moisés. E ele estava saindo do Egito. Qual era a promessa, qual era o propósito daquele povo naquela época lá? Era chegar numa terra de Canaã, uma terra prometida, né? Já foi falado muitas vezes aqui, né? O escritor de Hebreus aqui, nossa, eu fiquei assustado quando eu li uns tópicos aqui. Eu não vou conseguir falar todos dele, porque é muita coisa, né? Mas o que eu fiquei mais assustado aqui, né? A promessa do antepassado são as mesmas promessas para nós hoje, né? E hoje nós temos a liberdade, né? Ter um acesso ao Evangelho, né? E fala que Jesus, né? Aquele que reconhecer Jesus, né? Como o Senhor, aqui fala, né? Ele veio para os pecadores, aquele que reconhecer, né? Os pecadores reconhecer Jesus, né? Entrarão no descanso espiritual. E nós estamos nessa caminhada aí, todos os dias nós estamos nessa caminhada. Não é fácil também não para nós, né? Porque aqui fala muito de fé. Temos que exercer a fé. Por que eles não entraram no descanso? Porque muitos estavam ali com o coração endurecido. Muitos estavam ali longe, né? A lei fala, né? Tem um tópico ali que fala que o coração deles, né? O coração do povo estava, né? O coração do povo e o coração, né? Entre o coração de Deus estava mais longe, né? Que do Egito até Canaã. Você vê que o coração do povo estava muito longe, né? Eles não entraram na terra, porque eles foram desobedientes, murmuraram, né? E hoje está assim, hoje está muitos, a igreja está assim hoje, né? Muitos estão querendo parar no caminho, né? Muitos estão ali achando desculpa, muitas vezes muitas desculpas
para não vir para a igreja, para não cultivar a fé. Hoje nós vemos aqui, quem está aqui hoje são os povos de fé, né? Tem também uma passagem lá que fala, que diz que só entrarão no meu descanso aquele que tem fé, né? Aquele que pratica a minha palavra, aquele que tem fé, aquele que é obediente. Tudo isso aí entrarão no meu descanso. Jesus, ele fala, né, que entra no meu descanso aquele que tem fé, aquele que confia no Senhor Jesus, aquele que reconhece que Ele é o único, não tem outro, né? Aí eu fiquei assustado, porque ali fala, né, que quem entraram no meu descanso? É uma pergunta que foi feita ali, né? Ali tem tanta coisa, irmão. O desobediente não entra, os cabeçudos não entram, os birrentos não entram no meu descanso. Tem tanta coisa ali que eu fiquei assustado, né? Aí fala aquele que tem o coração endurecido. Muitos ficaram pelo caminho porque o coração estava endurecido, né? Não queria saber mais do Senhor. Muitos estavam ali, mas como é que se diz, com o coração lá no Egito ainda, falando tanta coisa, tantas as coisas, né, que afastava de Deus. Aqui fala, né, sabe o que eu reparei aqui, no texto de Hebreus, fala que só tem uma coisa que afasta da comunhão de Deus. Sabe o que é? A incredulidade. A incredulidade não deixa, né, não entra no meu descanso. Por quê? Porque afasta da comunhão de Deus, aquele que está com o coração endurecido, né, aquele que não crê. Eu vi aqui que muitos não vão entrar não, né? O desobediente não entra. Qual outro? Os ímpios também não entram, porque eles desprezaram a palavra do Senhor, também não entra, né? Então só entra aquele que tem fé, aquele que confia no Senhor, né, irmãos? E tem muitas coisas, irmão, que nos deixa, né? Nós não podemos hoje seguir, né, como o povo de antigamente, né? Hoje poderia estar mais gente aqui, poderia, mas hoje está os que crêem no Senhor, os que têm fé, né? É sempre a turminha de sempre, eles. Então nós temos que cultivar a fé, para que nós entraramos, né, no descanso do Senhor. Tem um louvor que diz, né, a Beth cantou aqui um louvor, né, que fala do coração, né? Coloca para mim, Raquel, aquele tópico lá que fala. E tem até um louvor que eu ouvo, irmão, que eu sempre estou ouvindo no rádio. Eu falei para a Raquel, grava um louvor aí que é para mim, e fala assim, né, deve aqui ó, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim o teu coração, né? Então nós precisamos ter que, o nosso coração tem que estar perto do Senhor, não longe, né? Só entrarão no meu descanso aquele que cultiva a fé, né? Aquele que permanece firme no Senhor. Esses somos o que Deus tinha falado com cada um de nós, né? Se nós estamos aqui hoje, nós estamos diante de um Deus poderoso, né? Que é Jesus, o Cristo. E essa promessa aqui, né, hoje é para nós, né? É para nós hoje. Não é só para aquele povo que estava lá né, na época de Moisés, né? Ali, mas eles não entraram na terra, né? Não entraram, ficaram no meio do caminho, né? A palavra fala, né, que só entrou Josué e Caleb, né? No descanso. Nem Moisés entrou. Moisés viu de longe a terra, mas não entrou no meu descanso. Tem um louvor que fala, né, deixa-te entrar no teu paraíso. Fala assim, né, Senhor. Agora não lembro mais a letra desse louvor, mas é um louvor também que lembra-te de mim, Senhor, quando estiver no paraíso. É um louvor que mexe muito, né, com o meu coração, com o coração
de cada um, porque nós estamos ouvindo o que Deus colocou em nossas vidas. E aqui fala, né, portanto, visto que resta uma promessa de se entrar no descanso dele, né? E aqui fala, né, tememos que algumas vezes alguém de vós parece não a ter atingido, porque também a nós, sendo declarado as boas novas, do mesmo modo como a eles, né? Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós deixamos a palavra entrar no nosso coração, né? E a palavra fala que quando ele entra, e ele penetra, né? Penetra em nossa medula, né? Fala medula óssea, e ela é muito poderosa, a palavra do Senhor, né? Quem lê ali, depois eu vou entrar nesse assunto aqui, né? Do finalzinho dos Hebreus, né? Que está falando que a carta aos Hebreus, hoje nós estamos estudando muito, né? As cartas aos Hebreus, e fala, né, que eu estava meditando nesse versículo aqui, aí até a irmã Joana comentou, né, irmã Jana, da palavra que ela é poderosa, né? Fala que ela é espada, né? E ela penetra e ela julga. É a palavra do Senhor. Então hoje, irmãos, para todos nós hoje, nós temos que cultivar a fé, né? E cultivar também ser obediente à palavra, né? Não podemos ser desobedientes, porque a nossa caminhada também é a mesma coisa entre o povo lá que saiu do Egito, né? E estava rumo a Canaã, né? Aqui fala que para nós hoje é o descanso, né? É um paraíso, né? É o descanso que nós vamos estar com Deus. E que a fé, fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, né? Muitas vezes a gente falamos alguma coisa, irmãos, e não prestamos atenção. Muitas vezes a gente não fala só por falar, né? Talvez eu falo algo para você, mas é de Deus, né? Eu ouvi tanta palavra que me deixou fortalecido. Muitas vezes eu estava, né? Muitas vezes a gente estava fraco na fé, mas a gente ouve uma palavra, e essa palavra aí renova a gente, renova o nosso coração, a nossa mente, né? A gente hoje através, né, de Jesus, né, que eu conheci Jesus, todos aqui conheceram o Evangelho, e através do Senhor nós somos fortalecidos, né? Nós podemos ter acesso e poder falar da palavra dele, falar do evangélico dele, né? Muitos lá na época de Moisés lá ouviram a palavra, né? Mas não cultivaram a palavra, não, né? A palavra que fala, né, que a palavra para eles não teve proveito nenhum, né? Então para nós hoje temos que ter meditar na palavra, né, porque é o evangélico, né? Então, irmãos, eu acho que é isso, irmão, que eu tenho que passar para vocês, viu? Porque tem tanto tópico aqui que eu não consigo lembrar de todos, mas eu queria passar para os irmãos nessa noite. Não desista, né? Não desista, não fique parado no caminho, no meio do caminho, confia. Igual Moisés, na época de Josué lá, né? Não temas, né? Eu sou contigo. Deus falava para Josué, né? Esforça-te, eu sou contigo. Então hoje a palavra fala hoje, né? Se fortaleça no Senhor, né? Tenha fé que nós vamos chegar num lugar no descanso, que é um paraíso, né? Junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu queria falar para vocês, irmãos, nesta noite. É isso que eu queria falar, né? Não adianta a gente estar, eu vi muita pregação, né? Da igreja mesmo, pastor falando que não adianta a gente vir, né, para a igreja, mas com o coração em outro lugar, com a nossa mente em outro lugar. Então, quando nós viemos aqui para
adorar o Senhor, né? Que nós venha estar com o coração somente no Senhor, né? Ouvir a palavra, aqui fala também da palavra, né? Que temos que crer somente na palavra, que ela que é a transformadora, ela que é poderosa, ela é viva, né? E cremos somente no Senhor, que fez todas essas coisas. Eu agradeço ao Senhor por todos vocês, irmãos, né? Agradeço porque através dele nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra, e a palavra é de libertação, é de transformação para nossas vidas, né? Se nós estamos aqui, nós não vamos parar, nós vamos confiar, nós vamos entrar no descanso, entrar no paraíso, viu, irmãos? Então, essa é a palavrinha que eu queria deixar para vocês nessa noite, né? E aqui fala, né? Pois nós, os que exercemos fé, entramos no descanso, assim como ele disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aquele que não entra no meu descanso são aquele que não crê em Jesus, né? Porque está com o coração igual ao coração do povo, né? Um coração endurecido, né? Muitos ali viu tantas das coisas, tantos milagres, né? Deus não deixava faltar nada, e mesmo assim eles deixaram o coração ficar endurecido, né? Que nós vemos hoje ficar com o coração aberto, um coração quebrantado, né? Que é a obediência, o coração que nos renova todos os dias através do nosso Jesus, né? E é isso, irmãos, né? Que nós não deixamos que nada venha nos atrapalhar, que nada venha a tirar o nosso foco, que é Jesus. Muitas vezes nós estamos aqui, mas muitos estão com o coração, né, não estão com o coração ouvindo a palavra, né? Mas que nós vemos todos os dias de nossas vidas, deixar que o nosso coração seja um coração reto, que plantado no Senhor, porque sabemos que é só Ele que tem um descanso para nós. A palavra também fala, né, que aqueles que perseverar até o fim, esses entrarão no meu descanso, esses entrarão no céu, né, que é o paraíso. Então, que nós vemos cultivar a fé, que nós vemos, né, deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Amém, irmãos? Irmão, falta alguns minutinhos. Amém, Jesus. Irmãos, o Benê, a gente vê aqui, Deus só falou isso comigo, tem bastante tópico aqui, mas o Benê, ele parou em um, e ontem nos Gêmeos não foi diferente. Aqueles que participaram nos Gêmeos ontem viram que o Johnny, ele pregou vários tópicos sobre o cavalo e a mula, e a gente parou somente em um. E qual que a gente parou? Aquele que fica correndo demais e não tem tempo para descansar. E o Johnny, ele usou um texto muito claro, e veja que Deus está falando com a sua igreja sobre descansar. Kel, coloca para mim Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29. Está aqui, o meu amigo Benê? Está aqui, mas... Está aí, ó. Mateus 11, 29. Diz: tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. E o que diz agora? Deus quer que venhamos descansar nele. Não, Deus quer falar com a sua igreja no descanso, e você precisa descansar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Deus é aquele que é o nosso descanso. Veja, quando trocamos o nosso jugo pesado, nosso fardo pesado,
sobrecarregado que estamos com as consequências deste mundo, quando chegamos até Deus, deixe que eu lhes ensine. Deus está querendo nos ensinar e nós precisamos desejar aprender. Amém. Pois eu sou manso e humilde, e Ele não é um Deus violento. Ele é um Pai que é manso. Ele é um Pai humilde para nos ensinar. Ele é um Pai que nos ensina, Ele é um Pai que nos ama. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz: eu corrijo o filho que amo. E encontrarão descanso para a alma de vocês. No versículo seguinte diz: meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo lhes dou é leve. A pergunta é: até quando você vai querer carregar o seu fardo e não querer trocar com o de Jesus? Até quando Deus vai continuar falando: descansa, filho, descansa, filha, descansa, descansa? Veja, ontem a gente falou sobre a experiência minha, a experiência do Maico, de ficarmos correndo e não tendo tempo para Deus. Deus nos para. Deus nos para. Escute a voz de Deus. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. E Deus está dizendo: descansa. Descansa no Senhor. Amém? Amém, irmãos. Amém, irmãos. É tão bom, né, irmão? Vamos orar?